A trama de Dona de Mim sempre deixou muito bem claro que a Olivia ela discutiu com a Bel e logo em seguida ela sofreu um acidente de carro e morreu. Bom, o teor dessa discussão entre ela e a Bel seria porque o Abel tinha descoberto que ela havia traído ele e que ele não era pai de Yala e de Davi. Isso tinha deixado o Abel muito furioso e no final das contas os dois acabaram discutindo e aí o que tudo indica é que a Olivia acabou perdendo o controle do carro e acabou morrendo. Só que a história ela ganhou um contorno completamente diferente. Isso porque na realidade a Olivia ela fugiu à própria morte porque ela não estava aguentando a pressão de esconder de Abel que o verdadeiro pai de Yala e Davi era Jax. Ela fugiu à própria morte por causa dessa pressão. Mas a Olivia resolveu aparecer e ela acabou descobrindo que quem matou o Abel foi o Jax. Isso deixou ela muito furiosa e ela acabou matando o Jax para se vingar. Quer entender melhor essa história? Sugiro a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e assinem a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, sua presença também. No capítulo que vai ao ar hoje, a gente verá o Jax descobrindo que ele é pai biológico de Davi e de Yala. O Jax mostrará um lado mais humano e ele vai querer até ver a ultrassom de Yala. Ele vai demonstrar amor, carinho, coisa que ele nunca demonstrou ao longo da trama. O ponto é que isso causará uma estranheza muito grande, principalmente da parte da companheira de Yala. Enfim, o ponto é que o Jax resolve revelar para Davi que ele é o pai dele, o pai biológico. O Davi entra em um estado ali de parafuso, entra em parafuso e depois ele começa a teorizar várias coisas. Ele começa a dizer que agora faz tudo sentido, porque por isso que o Abel nunca gostou dele. O Samuel, ele já havia aceitado que o Samuel não era o seu filho biológico, mas ele não tinha ele não aceitava que ele não era o seu filho biológico. Por isso que ele tratava o Davi com indiferença. Ele começou a teorizar um bocado de coisa. E ao mesmo tempo ele ficou muito feliz, porque ele gostava de Jax, né? E aí ele acabou ficando feliz em saber que Jax era o seu pai. E os dois começaram a se aproximar e tal. As coisas começaram a escalar para um nível bem interessante, né? Porque o Jax resolveu fazer um exame de DNA para saber se realmente ele é o pai de Yala e Davi. A descoberta veio através de um exame que o Jax ele havia encontrado dentro da sala que era de Abel. O exame atestava que o Abel era estéril e aí o Jax chegou à conclusão que ele foi usado por Olivia para engravidar, porque o Abel era estéril. E a partir desse ponto ele resolveu fazer um teste de DNA da mesma forma que ele fez com Sofia, na surdina, por debaixo dos panos, enfim. E aí, nesse ponto da história, a Yala terá feito um chá revelação e justamente durante esse chá revelação chegará o resultado do exame que atesta que a Yala e o Davi são realmente filhos biológicos de Jax. E isso na realidade deixa Jax muito feliz, mas também ele faz questão
de estragar o chá revelação de Ala, revelando para todos que ele é o pai biológico de Ala e Davi. Isso causa um caos muito grande, porque a Filipa, ela não vai suportar saber disso. Não entendo muito bem porque Filipa ficou tão revoltada, mas ela vai querer se jogar da janela, enfim, ela vai achar aquilo ali muito absurdo. E aí o Jax impede. Aquilo ali vira um caos total. E devido a essas circunstâncias estar acontecendo, a Olivia resolve aparecer. Será um baque muito grande a presença de Olivia, porque todos acreditavam que Olivia havia morrido, né? E Olivia, na verdade, ela está viva, mais viva do que nunca. E como eu expliquei no início do vídeo, o motivo do qual a Olivia acabou descobrindo, acabou forjando sua morte, né? O motivo que ela fez isso, eu expliquei bem no início do vídeo, enfim. Não vou explicar de novo. E aí, a Olivia, ela consegue conquistar o Ricardo. Ela percebe que há algo de errado nessa morte de Abel. E ela sabe que o Ricardo sabe de alguma coisa. E a Olivia, ela consegue conquistar o Ricardo. E o Ricardo dá para Olivia o vídeo em que o Jax corta os freios do carro de Abel. E a partir desse ponto, a Olivia acaba descobrindo o que Jax fez e acaba matando o Jax. Eu queria comentar sobre isso. Muito interessante essa trama. E realmente tava tudo dando a entender que a Olivia fez isso, né? A Olivia fez isso e porque o padre, ele tava conversando com alguém estranho. Alguma pessoa que desapareceu e que queria voltar. Enfim, então tava na cara que alguém tinha forjado a própria morte. E pra mim não fazia nenhum sentido ser a Ellen, como muitas pessoas estavam dizendo que era a Ellen que tinha forjado a própria morte. Não faz sentido a Ellen ter feito isso, porque a Ellen estava muito fragilizada, estava visivelmente debilitada, não tinha como ela fazer isso. Tá mais fácil, Olivia. Enfim, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham dessa situação toda? Deixa nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal, assina a notificação. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.